Hoje vamos rimar amargura com doçura. O Nelson nos traz agora um exemplo tocante de superação. É a história de uma trabalhadora rural que fez uma virada de vida admirável. Criada naquele sistema rústico e sistemático, sofreu com a violência doméstica, mas não se calou, recusando a carteirinha de vítima. É uma reportagem que, por inspiração da popular literatura de cordel, eu apresento em verso e prosa. Pode parecer ousadia pedir a sua amável atenção para pôr doce e filosofia no atraente balcão desta pequena, mas ilustre confeitaria. Eu rogo às musas do sertão, as bênçãos da natureza, para me alimentar com destreza, me garantir conhecimento de moral, estética, para caramelizar a ética, pôr açúcar no pensamento. No doce, seu olhar deve estar imerso, querendo a beleza tragar. Feito beija-flor em jardim. Então, dessa história, logo eu vou contar o fim. Hoje, quando eu olho assim, nossa, eu e minha família, a gente saiu de uma vida extremamente difícil, uma vida mais confortável. À altura dos meus 52 anos, eu me sinto uma mulher realizada. Para ela, o fazer doce, um ofício de arte, é como se fosse. A gente tem que buscar fazer aquilo que a gente ama. Com o nome artístico e comercial de Mazé, a Maria José de Lima se alçou a empresária artesanal sem sair da terra natal, Carmópolis de Minas, a 1h30 da capital. É santa de casa que fez milagre com uma lojinha singela, embora já se consagre com numerosa clientela. Tem um mundo de tiete, muito mais de 100,5, gente que se acotovela, paga o que for de frete pelos doces que ela remete, via correio. Hoje, assim, a gente vende doce para o Brasil inteiro. Temos, assim, uma equipe maravilhosa de mulheres, né? Dezenas de mulheres que a gente emprega. Passa os mamões aí, que eu vou cortar. A equipe só de doceiras, confeita a terra e o céu, para que Mazé dê palestras, escreva livro, ganhe troféu. Famosos lhe tiram o chapéu. Olha, gente, eu não vou esperar o final da reportagem para saborear essas delícias aqui. E de cara eu vou me permitir um duplo privilégio. É comer os docinhos da Mazé na companhia ilustre do professor Clóvis de Barros. Muito obrigado. Imagina. Qual é o seu preferido aqui? Eu gosto muito do doce de jabuticaba da Mazé. Ele é incomparável, é único. O que torna o doce ainda mais especial é a beleza visual. Sim. Eu como um doce desse me emociono. Você se emociona porque te afeta tão alegremente que faz tocar todas as cordas da tua harpa afetiva, faz a vida valer a pena. Como diria Spinoza, aumenta a sua potência de existir, o tesão pela vida. Agora vamos filosofar com o professor Clóvis de Barros Filho. Palestrante de radiante sabedoria, nas redes ele investe uma série de podcasts para espalhar filosofia. Inédita pamonha. Entre Sócrates, Schopenhauer, Buda, Jesus, Maomé, tem recadinho para Mazé. Os doces que você me manda tornam a minha vida afetiva mais sorridente. Eu vou mostrar para você o ponto exato de tirar. A Mazé hoje faz sucesso com cozinha cenográfica, a internet granjeou acesso, montou bela estrutura. Mas não foi fácil esse progresso. Eu vivia na roça, não tinha nem energia elétrica, né? Mas essa acessibilidade que a gente tem aqui. No vão das lembranças da roça, Mazé localiza a menina amedrontada com coça nos seus 7 anos de então. Fazia comida e faxina, sempre ouvindo o sermão. O pai era um grande pessimista, né? Do jeito dele, ele era bem pessimista. Tanto é que ele tinha um ditado assim: se tá ruim, reza pra conservar. Se tá ruim, reza pra conservar como tá. Pode piorar. Aqui era o barracão do pai, né? Tirar leite, paiol, que ele enchia de milho todo ano.
Paiol Grande era a propriedade onde o pai os filhos mantinha. Lutava com dificuldade, era um pasto, uma varginha, cadinho de leite, uma hortinha. Atrás do hibisco e a buganvília, a casa de pouca mobília, sendo o córrego espelho que a família tinha. Então eu sempre ia lavar a vasilha, eu ia lá no córrego, ficava na pinguela e olhava assim, e ficava me olhando no espelho, e eu ficava assim, nossa, apaixonada, né, com a minha própria imagem, assim. E aí eu demorei muito tempo para poder ter um espelho. Na fase da vida atual, os espelhos estão de mural, como se fossem frutos nas árvores do quintal. Às vezes você pode viver o dia todo e não perceber quem é você. Aí quando a gente chega na frente do espelho, que a gente olha e fala, opa, tô aqui. Eu amo espelhos, agora eu posso ter espelho. Hoje a fartura de espelho não reflete mais a criança que se assombrava com o relho lhe determinando a infância. A mãe e pai eram muito bravos, né? Então umas boas surras a gente tinha. Não podia sair, não podia passear, né? E eu gostava muito de ler, eu não podia ler. Momentos de regozijo era andar de charrete ou ver fotos do Bolshoi na velha revista Manchete. Um dia, folheando uma delas, eu me deparei com uma cena das mais lindas da vida. Era uma bailarina rodeada com bailarinos. E eu falei, nossa, meu Deus. Dizem que sentir saudade das saudades nos faz ver coisas importantes, pois Mazé sente saudades do sonho que sonhava antes. Eu queria dançar no grupo de dança Bolshoi, pensa. Queria muito sair daqui, eu sonhava em sair. Você tá fazendo aí, menina? Já lavou a louça que eu mandei? Naquele tempo, se brincasse, levava sobrancelhada. Todo sonho era cacundo, e se o sonho cavasse fundo, logo era contrariada. Isso não é do seu mundo. Meu pai diz que, pra ele, eu tenho que viver aqui, trabalhar, trazer dinheiro pra casa. Ser bailarina, que ousadia. Sempre ouvia, não tem osso e quer filé? Mas bem que Mazé podia trabalhar de boia fria em lavoura de café. Tudo acontecia aqui. Colhia café, secava aqui, colhia o arroz lá no brejo, me tornei uma das melhores sopradeiras de arroz da região. Eu estava com 15 anos, de 15 até os 17 anos, né? Bailar no tal Bolshoi e acontecer num sói, porém, sonho não se destrói. A gente ressignifica, né? Se você pegar um tacho e ver ele assim, de uma certa maneira, ele parece uma saia de bailarina, né? Passa o doce, você mexe, você transforma. De repente, chegando à maioridade, é pedida em casamento por um rapaz da cidade. Abre-se a grade para o livramento. Você me parece muito jovem. Quantos anos você tem? Ele era bem mais velho que eu, mais de 14 anos, né? E ele me presenteava muito, né? A noiva aluga vestido e com flores naturais entra na igreja matriz para as bênçãos nupciais, crente no bom partido que a faria feliz. Me senti realizada, assim, entrando na igreja, né? Foi maravilhoso aquele dia. Mas do sorriso logo desiste quando tira o vestido alugado e sente um presságio triste. Poucas horas depois do sim, já começa um período ruim. Não é que o marido reclama da pobre roupa de cama? Simples, né? Que o dinheiro dava e eu pus na cama pra gente dormir. O lençol não era muito bom, o Chico começou a xingar na primeira noite de casamento. Você foi xingada na lua de mel? Fui xingada na lua de mel, bem de lua de mel, que triste, a roupa de cama era muito ruim. Mas era o que eu tinha, Nelson, porque eu achava que ainda era chique. No tempo em que a Mazé era criança e já moça, em qualquer casa que você chegasse, podia-se ver a diferença de classe entre as famílias que ainda usavam prato de esmalte e as que já tinham alcançado o prato de louça. Hoje, esse tempo de pobreza é um enfeite na parede do cômodo aqui onde ela recebe as visitas. Eu ficava sonhando, quando eu me casar, eu vou comer só no prato de louça. Na verdade, o casamento de vida simplória vira guerrilha, peleja inglória de prover comida, roupa e remédio para a filha. Mãe, por favor, eu te rogo. A ponto de pedir arrego, Mazé procura emprego. Eu preciso de um emprego. Vai trabalhar de faxineira numa instituição financeira. Usando bota de borracha, limpava do banheiro ao caixa o chão que agora pisa com bota de couro, na condição de cliente ouro. Eu queria ver com você a respeito de um investimento que eu tenho aí na minha conta de palestras. O emprego trouxe sustento e até um pouco de conforto, mas o espinhoso casamento ficava cada vez mais torto. O marido escapulia, ia caçar pelos matos, com os amigos bebia
e só aumentavam os desacatos quando voltava da folia. Muitos episódios de violência que eu vivi muito. Eu falo que a violência doméstica, ela corrói muito a mulher. Violência física? Também, vivi muita violência física. E era, né, socos, pancadas e tudo mais. Mas sabe o que é? A gente nunca consegue sair daquilo ali. A gente tenta, mas você não consegue sair. E vivi a fúria dele por muitos anos. Tem mundos que nos põem para cima, mas desgraçadamente tem mundos que nos põem para baixo. É como fala a canção: mais com fome que cansada, mais cansada do que triste, mais triste do que sozinha, que ela tira da dor que a cozinha esteio para sair do sufoco. Continuamos daqui a pouco. Mazé foi da paçoca ao doce fino glaciado. No final da reportagem de hoje, vamos ao que acontece com a moça que sai da roça cheia de sonhos, mas tropeça numa realidade difícil. O filósofo Spinoza dizia que o desejo é a essência da pessoa. De um trauma que era, fazer doce virou alegria e paixão. Se o casamento é um rascunho a ser sempre retocado, o da Mazé, um redemoinho já tinha se tornado. Num certo dia, olha pra você ver, corre um degradante boato. O marido foi visto em contato com uma moça de saia godê. Eu soube que ele estava engraçando com uma moça aí. E eu fiquei muito brava naquele dia. Olha pra você ver, também é muita ignorância até. Mazé reagiu de imediato, deixando estupefato quem estava no rolê. Deu uma saraivada de tiro e, no prazo de um suspiro, desmanchou o fuzileiro. Levei um punhado de cartuchos e eu punha o cartucho, tirava e dava tiro, mesmo sem saber. Relacionamento daninho torna a vida desvairada. Mazé se sentia humilhada, murchando o amor e o carinho. Aí se deu uma chacoalhada, eclodiu a autoestima, começo de uma virada para dar a volta por cima. Existem imaginações, conteúdos de consciência que nos põem para cima, sobem a nossa potência. Aqui o professor Clóvis, um comentário em prosa. É o conceito de potência do filósofo Spinoza. Cada um de nós é dotado de energia vital. Potência. Sim. Alegria é ganho de potência. Pois os afetos de tristeza também têm incumbência de agarrar sonho e quimera, alcançar o que nunca tivera, germinar resiliência. Toda resiliência é a vitória da esperança sobre a tristeza. Quem visita a fábrica artesanal da Mazé se admira com a decoração, cada peça dando um novo sentido aos tempos de privação, como se nota neste vaso em antiga bota. A moça que saiu da roça, frustrada com o casamento, encontrava prumo e alento trabalhando de faxineira, mas de repente é demitida, assim sem eira nem beira. Mazé, você tá despedida. Mas eu acabei de voltar de licença maternidade. Eu entendo, eu não posso te ajudar. O infortúnio, visto de outra maneira, faz da bota de faxina uma floreira. E assim como o caule na planta, que é condutor do que sustenta, dinheiro emprestado levanta e um negócio experimenta. Lá nos anos 90. Comprei leite a prazo, fui no supermercado, comprei açúcar e amendoim, peguei um tacho emprestado que era da minha sogra, fiz uma receita de doce de amendoim, saí nas ruas para vender, ganhei R$20. Como luz em telha quebrada, vê o caminho que precisa. Da própria infância arrecada o saber que sinaliza esse ponto de virada. De criança, achava odiento estar à beira do fogão. A mãe, como um sargento, sempre a lhe pôr pressão. Vai buscar açúcar na avó e não me demore, não. E muitas vezes a minha mãe falava comigo assim, vou cuspir no chão. E quero que você volte antes desse cuspe secar. Tá bom. Anda! Foi pondo do avesso o trauma que descobriu impregnado na alma o talento para o empreendimento, para acender o próprio facho, tendo por degrau um tacho. Então, atrás de ajuda ela vai. Não é só pé de moleque, outras receitas abstrais, se informa sobre o Sebrae, faz cursos no Empretec em empreendedorismo da ONU, para o empregado virar dono. E eu tive que estudar, né? Não teve outra maneira. Então eu tive que fazer muitos cursos, trouxe muitos consultores para cá. Se arvora também na fé. Nossa Senhora, São José.
precisando construir mais fogão para aumentar a produção, promete ficar sem comer por tempo indeterminado do pé de jabuticaba do sonhado terreno ao lado. A penitência era para comprar esse terreno, para São José me ajudar. Olha o tamanho da minha fé. Consegue poupar o dinheiro, mas ao falar com o proprietário, responde o costume mineiro com o seguinte comentário. Naquela hora eu me surpreendi por ela ser mulher, né? Sempre é que é o homem que toma iniciativa e tudo, né? Não é que a mulher não é merecedora, não é capaz, mas na época a gente não foi criado assim, sempre eram os homens que teriam iniciativa das coisas. Com o dinheiro na mão, faz a sonhada aquisição do terreno comprido que atravessa o quarteirão. Mas não pode comemorar com a família e o marido. Ao saber do negócio, ele quase tem um troço. Você não precisa disso, Maria. Você pode vender seus doces como você vende. E ele indignado, ele foi vingar na jabuticabeira. Correu aqui pra horta. Não, Chico! Agora! Não! Eu vim chorando, gritando que não cortasse, os meninos veio todo mundo e nada deteve. Chico! Não, Chico! Pegou o machado e jogou a jabuticabeira no chão. E eu acho que foi naquele momento ali que eu fui perdendo todo o resto do amor que eu tinha por ele, porque ele tombou uma árvore que para mim era sagrada. A jabuticabeira simbolizava a resistência. Sim. Então, por abaixo a jabuticabeira é cravar um punhal no centro dessa usina de potência que a sua alma lhe favorecia, né? A natureza dá a semente, a roça multiplica o grão. Faz o açúcar, a aguardente, o sagrado arroz com feijão. O doce que a cidade desfruta é o fazer remanescente da culinária do sertão. Para melhorar o que fazia, Mazé da França traz tecnologia, sempre contando com os filhos para lhe dar a mão. Gabriel na parte de engenharia, Tirsá na administração. Penso que tem que comprar também o gerador, porque está chegando nosso melhor período de vendas e a gente não pode correr o risco da produção ficar parada. Pesquisando com desvelo, para com o ambiente não se indispor, montaram um artesanal modelo com um interessante recipiente que trabalha a vapor. Não tem caldeira, nenhum efluente que cause preocupação. E em minutos ferve o ingrediente. Basta regular a pressão. Na verdade é um gerador de vapor instantâneo. Com 5 minutos já tem vapor na linha. E qualquer funcionário, qualquer pessoa consegue ligar o equipamento porque ele só tem 2 teclas. Assim como a corda e a caçamba, a tampa e a panela, o corgo e a pinguela, a bola e o jogador, produção de doce decola quando tem a escora de um bom fornecedor. Mazé comprou, gostou, pede bis ao Gutenberg Prudente de Assis. É laranja de chupar, laranja de suco, não? Não, somente para doce. É. Zuca, como é chamado, tem um pequeno sítio e um tempinho de sobra. Ela arca com as mudas e as despesas, ele entra com a mão de obra. Faz o total da empreita, do plantio à colheita. Você compra quanto dele assim num ano? Tudo que ele produz, a produção né? toda. 10 toneladas, né? Parceria boa para dar resultado só tem uma manha. É a que apregoa de um e outro lado o tal ganha-ganha. O doce da Mazé é bom. Muito bom. E o pagamento da Mazé? Melhor ainda. No geral, isso significa o que para você no ano? Que é como se fosse um passatempo. E eu trabalho na fazenda com meu pai. Quanto que você ganha? É o 13º e o 14º salário. E o Juca planta as laranjas, são orgânicas, né, Juca? É orgânica. Olha, é um diferencial muito grande, porque a laranja, quando ela vem de grandes plantações, ela é muito adubada, ela tem muita química, então ela fica uma laranja balofa, muito macia, muito macia. Vai cozinhar, ela derrete, ela não tem o processo de açucaramento, fica comprometido. O açucaramento é o momento que há uma troca, né, da frutose por sacarose. E é um processo lento. Se para além da excelência da esmerada matéria-prima você quer uma referência ou algo que defina a competência na doçaria fina, é a inteligência de não pôr o açúcar todo de uma vez, mas de forma paulatina. Às vezes as pessoas querem começar a fazer um doce hoje e terminar. Não é. Há que se ter tempo para descascar, lixar, cortar, bordar, modelar a rotina suavizando 12 bordas e 8 quinas.
Mergulha na cal e mistura. Põe na prensa de prego e fura. No tacho, o cozimento é sorongo, faz uma fervura breve e um descanso bem longo, conforme nos descreve a veterana Cidinha Silveira, há 20 anos com a Mazé de doceira. A fervura, no máximo, é 5 minutos. Cada dia coloca um pouco mais de açúcar, né? Açucara a primeira vez, a descansa durante 12 horas, depois da segunda também, aí tem o descanso, a terceira e a quarta. Descansa mais de 15 a 20 dias em câmara fria e é exibindo suaves estrias que em borbulhante grinalda ingesta sua última calda. Aí basta dar o ponto para ficar pronto? Não. Primeiro, seca no tabuleiro a tez rubro-amarela, no seu verniz brejeiro compondo a aquarela, aliciante passarela do doce cristalizado, para alguns vitrificado, para outros glaciado. O doce, quando pronto, olha, fica reluzente, emite até um reflexo que me deixa meio perplexo, pois me faz ficar ciente de que no artesanal o simples é muito complexo e prepotente, viu? Porque esse doce está me provocando, Mazé. E eu vou te provocar mais ainda, Nelson. E eu não posso tirar a máscara. Mas olha só, ele fica com uma casca por fora, quando você morde, ele é crocante, mas ele está suculento por dentro. Detalhe relevante, esse doce não tem conservante. Eu sempre acreditei que eu só posso oferecer para os seus filhos comerem o que os meus podem comer. 24 anos fazendo doces, eu nunca quis usar um conservante, nem um corante, nada disso. No ano passado, o Mazé cristalizou a própria história. Escrever a minha vida foi libertador. A sua amarga trajetória dispôs-se a contar neste livro, Agridoce. Aqui estão os perrengues e as vitórias. Se inspirasse uma pessoa, valeria tudo aquilo. Antes que você me peça para responder se o assunto vira ao peça, adianto a explicação. São alunos em formação de uma escola paulista, onde o dramaturgista põe vida real em ação. Modesto, mas emotivo cenário, despojado vestuário, turma fazendo a lição do teatro documentário. É uma honra e um privilégio para mim enorme, né? Por um desses aplicativos, com a Mazé fizeram contato para ouvir ao vivo o relato do casamento abusivo, como episódio emotivo do rompimento da relação. Do tacho à garrafa de café, o marido vandalizou a casa e a fábrica da Mazé. Foi uma loucura e ele muito bravo, muito furioso. E naquele dia eu fiz um juramento. Por nada desse mundo eu fico casada com você. Foi uma separação litigiosa. Ele moveu ações contra a empresa. Eu cheguei a pagar pensão alimentícia para ele. Eu devo ter sido a única mulher em Carmópolis que pagou pensão alimentícia para o marido. A história da Mazé é uma história, como de muitos conterrâneos, uma história atravessada por encontros devastadores, situações difíceis, agressivas, apequenadoras. Nos ensina o professor, lá no mundo grego e latino, já estava no dia a dia de qualquer pensador tentear a filosofia de dar destino ao destino. Você guarda a mágoa do Chico? Não, não guardo. Raiva? Não, eu tive, durante o nosso processo de separação, eu tive muita raiva dele. Eu sofria muito depois, quando ele faleceu, a maneira que ele decidiu morrer. Não foi uma maneira fácil, eu entendi naquele momento que era o último ato dele para me punir, porque eu fui acusada por muita gente na minha cidade, que eu era culpada pela morte dele. Cada um é para o que nasce, seja em cidade ou no sertão, não é fácil a relação com quem tira o sorriso da face para lhe fazer imputação. Se num primeiro momento foi preciso triunfar sobre um matrimônio tóxico, como se diz hoje em dia, num segundo momento é preciso triunfar sobre um olhar que, do ponto de vista cultural, sempre coloca o feminino sob suspeita. Como um girimum de ponta de rama que muda a sina ruim para a fama, faça consigo uma aliança para ativar a autoconfiança. A autoconfiança, paradoxalmente, não tem origem em si.
tem origem no outro. Sim. Kelly, eu preciso de você. Gil, eu preciso de você. A gente não nasceu completo, sabe, Nelson? A tartaruga já nasce tartaruga, o gato já nasce gato, o cavalo já nasce cavalo, mas a gente se é largado, a gente não sobrevive, a gente precisa dos outros. Foram muitas mulheres que me apoiaram nesse processo, né? Eu falo que desde minha mãe, minhas irmãs, e minha filha, e grandes amigas, e pessoas que me ensinaram a fazer doce, consultoras. Eu agradeço. Te amo. Te amo. Nossa vida depende do amor. A nossa vida depende da generosidade. A nossa vida depende da mão estendida pelo outro. E se algum dia estenderam a mão para nós, é a nossa vez de devolver em dobro a gentileza. Mas que é Maria, que é Luísa, que é Vitória. Mas é o triunfo da esperança sobre a tristeza. Eu sou uma roceira e eu gosto de ver, contemplar o céu, nem que seja noite. E aí eu me preparo sempre com afirmações, com oração, que eu tenho muita fé em Deus. Eu me preparo sempre para viver todos os dias o melhor dia da minha vida.